Amém? Quem lembra do detalhe que eu falei sobre a minha experiência, sobre adoração pessoal? Eu falei um detalhe, alguém gravou isso no coração? É isso que você tem que entender. A maior chave que o Benny Hinn, quando Deus deu o ministério a ele, que ele usou na vida dele, foi a adoração pessoal. E Benny Hinn disse que ele tinha costume de orar 2 horas em línguas todos os dias. Eu prefiro orar 1 hora em línguas com todo o meu coração e força do que ficar 10 horas orando em línguas sem coração e sem afeição. Oração em si, nós temos que entender a dinâmica e a profundidade dela. Podemos, às vezes, orar 2 horas ou 1 hora, mas estamos ali, rendidos, conscientes, na presença e na unção do Espírito. Mas, às vezes, pessoas podem orar 4 horas com pouca consciência, com pouca rendição, Senhor. Nós não podemos entender que a quantidade não pode ser confundida com qualidade. Nós precisamos de qualidade na nossa entrega. Eu falo em línguas durante o meu dia, eu oro em línguas durante o meu dia, mas eu tenho que ter aquele momento que eu paro e tenha qualidade. Porque isso é o que me edifica. Amém? É isso que nos edifica. Eu acredito que essas pequenas chaves que você já sabia, talvez está renovando novamente a sua comunhão. Eu estou interessado na sua comunhão com a presença dele hoje aqui. Você já tem chaves, você tem unções, você tem ministério, mas nada disso substitui o fundamento da comunhão. Isso aqui é parte do fundamento da comunhão. Agora eu quero fazer uma pergunta. Quantos aqui recebeu uma resposta na hora do profético? Levanta a mão. Meu Deus do céu, vamos aplaudir Jesus! Uhul! Aleluia! Aleluia! Temos vasos de Deus aqui dentro. E nós temos que dar esse momento de liberdade no culto para o Espírito usar os vasos. Amém, amém? Isso aqui é importante. Acabamos de ler o fundamento da igreja primitiva, era o quê? Como é que era o culto? Tem alguém com sal? Tem alguém, alguma profecia? Tem cânticos? Tem línguas? Tem alguém alguma língua, alguma interpretação dessa língua? Teve hora que eu falei uma língua aqui que eu falei assim, o que eu estou falando? Eu fiquei esperando e ouvi. Eu falei a língua e eu fiquei esperando e ouvi. Falei, estou quebrando cadeias nesse lugar. E daqui a pouco começou o quê? O movimento ficou mais forte ainda. Cadeias foram quebradas nesse movimento profético. Aleluia. E incrível que pareça, né? 1 Coríntios 14, 26, hoje é tão ignorado pelos ministérios, porque os dons não têm mais a verdadeira ação que deveria ter. E uma igreja que não tem os dons do Espírito é uma igreja morta. É uma igreja que se sustenta em cima do seu conhecimento, da sua riqueza, da glória da sua doutrina. Mas sem o mover do Espírito, somos incompletos. Amém? Como é que começou a igreja primitiva? Pelo fogo, pelo mover do Espírito. Hoje existe o Novo Testamento por causa disso. As revelações na vida de grandes homens de Deus, ela começou através do mover do Espírito. Depois veio a Torá. Primeiro veio o mover. Amém, amém? Primeiro eles ouviram a palavra profética, as palavras sendo proferidas. Primeiro eles ouviram as palavras no Monte Horebe, no Sinai. As palavras vinham como um som de trombetas, eram suadas. Depois Deus falou assim, sobe que eu vou escrever agora. Aprenda primeiro a buscar o Espírito, depois você busca a letra, o que está escrito. Aí você vai entender o que está escrito. Por isso que a letra mata e o Espírito vivifica. É isso que nós temos que entender. As palavras primeiro foram ouvidas, depois escritas. Eles querem pegar as palavras escritas para fazer serem ouvidas sem o Espírito falar. Fala, o Espírito precisa falar. O que dá voz às Escrituras é a unção do Espírito que me ensina todas as coisas que estão em mim. Eu sinto que Deus está tratando nosso fundamento da comunhão já faz alguns dias. Eu tenho pregado sobre isso. Eu sinto que Deus está tratando com vocês aqui nesse lugar. Eu tenho algo para falar para a sua vida. Eu posso pregar a palavra de Deus para você?
Fala obrigado, Jesus, pela primeira sessão. 1 João capítulo 2, versículo 3. Amém? Quem achou fala amém. Quem achou falou miserespera. Quem não achou fala miserespera. O Bispo Mauro, vai sentar aqui com a gente não? Senta aqui com a gente que eu sou digníssima. Vem cá que o fogo vai te pegar aqui, vem. Quero ver se a senhora guarda o fogo. Vem cá então. Parecia uma onda do Espírito aqui assim. E temos certeza de que o conhecemos se guardamos os seus. Aquele que afirma, eu o conheço, e não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas todo aquele que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem verdadeiramente se aperfeiçoado. Repete comigo 5. Mas todo aquele que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem verdadeiramente se aperfeiçoado. E dessa forma sabemos que estamos nele. Ok. Quem declara que permanece nele, também deve andar como ele andou. A palavra aperfeiçoados em grego é teleo. Teleo significa tornar completo, finalizar, levar até o fim, acrescentar o que ainda está faltando, a fim de tornar algo completo. Acrescentar algo que ainda está faltando, a fim de tornar algo completo. Então significa que teleos, vamos ser teleos nele. Se guardarmos o seu mandamento, verdadeiramente permaneceremos no seu, fala, amor. A palavra permanecer em grego é meno. Meno significa habitar, um lugar onde você pode estar. Eu quero falar um pouco sobre o amor de Deus para você. Eu meditava e o Espírito falava comigo. Como pode a mensagem mais importante, que o fim e objetivo de todos os moveres do Espírito é levar à perfeição do homem no amor de Deus, ser a mensagem mais desprezada, o que é menos buscado por muitos no corpo de Cristo? Como pode que só o amor de Deus completa vocês e é a coisa que as pessoas mais ignoram dentro da igreja? É os que eles menos pedem. Você vê as pessoas pedindo tantas coisas, mas pouco o amor de Deus. Eu lembro, na época que eu conheci profundamente a pessoa do Espírito Santo, eu entrei num mar do Espírito. Aquilo ali foi para mim extraordinário. Foi extraordinário. Foi quando eu fazia uma única oração: Senhor, me ensina a te amar como tu me amas, de todo o meu coração, de toda a minha alma, de toda a minha força, todos os meus pensamentos. Você não entende? Mateus capítulo 6, 33 e 34. Não andeis ansiosos pelas coisas desse mundo, mas buscai em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O Deus que criou vocês é o Deus que antes de formar você, Ele formou a terra, Ele criou tudo e te entregou o mundo criado para você. O jardim estava criado, te esperando. Existe uma lei que Jesus estava ensinando para nós, a depender profundamente do cuidado de Deus. Existe um cuidado de Deus na sua vida que você já tem tudo que você precisa. Para cada etapa da sua vida você tem tudo que você precisa. O que passa disso é a sua vontade. É o seu desejo querendo aquilo que você não precisa. Paulo diz: estejam satisfeitos com aquilo que vocês têm. Eu aprendi a estar satisfeito em todas as situações, eu aprendi a viver em todas as situações. O Deus que te provê no pouco, Ele te provê também no muito, Ele te dá pouco, mas também te dá abundância. Mas Ele sabe que a abundância tem tudo um propósito, um tempo certo na tua vida.
Para cada fase da sua vida, nunca vai te faltar o pão. Nunca vai te faltar. Eu lembro uma época da minha vida que eu dependia que meu pai comprasse todos os dias R$ 2 de pão para mim e minha esposa comer. Na minha geladeira não tinha nada, só tinha água. Eu estava num estreito, mas o incrível que pareça, nunca houve uma murmuração na minha boca, na minha esposa. Porque eu conheci o Deus dos Salmos 23. O Senhor é meu pastor e não sentirei falta de nada. E quando nós estamos na presença, você pode ter certeza de uma coisa, meu querido, você extrai alegria na dor, você extrai alegria na falta, você extrai alegria no momento de escassez e você usa a escassez, você usa a falta, você usa o momento de dor ao seu favor. Eu usei aquilo ao meu favor. Os momentos difíceis da vida foram usados para me edificar ainda mais em comunhão com a presença de Deus. Porque eu aprendi a estar satisfeito, a glorificar Ele em todas as fases da minha vida. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam as vossas orações conhecidas diante dEle com toda súplica e ação de graça. Eu suplico, Senhor, eu preciso, eu te agradeço porque eu já possuo. Quando você está em grande necessidade, você tem que suplicar e você tem que agradecer. Súplica sem gratidão vira murmuração. Você tem que suplicar e agradecer. E saber que Ele já tem todas as coisas. Ele diz para você, não se preocupe. Porque o Deus que te criou, Ele já deixou tudo pronto. As árvores, os frutos já estavam ali. Você pode entrar nessa dimensão onde o feito pode ser encontrado. E eu quero te falar que essa dimensão é chamada o amor de Deus. As coisas que mais me aprofundou, me transformou na minha vida foi a glória de Deus, a santidade de Deus e o amor de Deus. Elas se completam uma com a outra, mas lembre-se, elas se manifestam independentemente. A primeira coisa que eu comecei a conhecer na minha vida foi o amor de Deus. Ele me levou a conhecer sua santidade e aperfeiçoou tudo isso na dimensão da glória. Podemos começar? Você não pode viver sem o amor de Deus. Não, você tem que tirar da sua cabeça que você não, escute o que eu vou falar para você, você não consegue viver sem o amor de Deus e sem o amor das pessoas. Quando Deus ele cria Adão, Ele cria o homem e depois de um tempo, Ele forma a mulher. Porque primeiro Adão teve que descobrir no coração dele que ele estava precisando de algo e estava faltando. Quando Adão reconheceu no coração dele que ele não tinha uma companheira, como todos os animais da terra tinham, nenhum animal, nada correspondia a ele no mundo. Nem Deus, nem o Eterno. Embora Adão todos os dias tinha a companhia de Deus na terra para conversar com ele. Adão não sentia saudade, Adão não tinha tristeza, Adão não tinha medo, Adão não tinha depressão, porque nada disso existia, isso tudo é consequência do pecado. Quando você começa a vencer certos pecados na sua vida, você sai da depressão. E às vezes o pecado por omissão, pecado por desistência, pecado por ausência da própria presença, por murmuração. O pecado está colocando o mundo acima de Deus e gera depressão em você. O pecado está colocando o homem uma paixão acima da paixão por Jesus Cristo, que está te ferindo, está te prejudicando a sua vida, está destruindo a tua vida, está te tornando você depressiva, depressivo. Isso é pecado. Quando você vencer esse pecado e Deus for o seu tudo, Ele te cura de todos os males. Aleluia! Aleluia! E Adão primeiro conheceu o amor de Deus. Deus não criou ela no mesmo tempo porque Deus precisava ser o seu primeiro no seu coração. Sabe, as bênçãos mais elevadas na minha vida Deus me deu só depois que eu aprendi a amar Ele acima de todas as coisas. E no meio da minha escassez, morando na favela, num lugar tenebroso, aquele lugar se tornou meu jardim do Éden. Não porque eu tinha o melhor, porque eu conhecia o melhor. Esse é o seu grande dilema.
Se você não o conhecer e conhecer o seu melhor, você sempre será refém das consequências, das ansiedades dessa vida. Alguém quer me ouvir? Você quer a palavra da vida? Ela está aqui, a palavra da vida. Ela veio reforçar sua comunhão, sua intimidade com Ele. Esta é a minha função aqui em cima hoje. Eu estou aqui para isso. O conhecer é melhor do que somente ter as bênçãos. É o doador das bênçãos. Se Ele se torna o seu tudo, você pode ter certeza do que eu vou te ensinar aqui. Uma vez que eu fiz dele o meu tudo. Uma vez que aquele mundo que eu vivia não afetava mais a minha condição de fé, mas me ensinava a crescer em fé. Foi quando Ele começou a mudar todas as circunstâncias da minha vida. Todas as situações e circunstâncias, elas se convergiram ao meu favor. Eu lembro momentos da minha vida, depois de maduro, ministério, com muitas coisas na minha vida, tive perdas imensas. Pessoas erraram feio comigo, destrataram comigo. Eu coloquei coisas muito grandes na mão delas e elas deixaram essas coisas caírem. Elas erraram muito feio, me decepcionaram, fizeram ter perdas imensas financeiras. Imensas. E eu entrei em estado de dor por traição, abandono, desvalorização e pessoas que eu ajudei durante muitos anos. Mas era a hora delas ir embora. E depois que elas foram embora, meu ministério cresceu 100.000 vezes mais. Porque elas não podiam fazer parte do meu crescimento. E Deus, Ele sonda o coração de quem está na sua vida. Então, quando chega a hora de certas pessoas ir embora, cuidado com o sentimento de ingratidão. Eu sei que elas são ingratas, mas não deixa que a ingratidão delas faça você entrar em depressão. Falar ingratidão dos outros não pode ser meu motivo de depressão, de escravidão, de falta de perdão. Você está comigo? Eu não quero saber, eu quero só mergulhar. Você deixa seu espírito ir junto? Entregue seu coração a essa palavra, porque Deus precisa falar conosco aqui. O único sinal que testifica que Jesus está entre nós é se o amor dele está em ação entre nós, entre os irmãos. No livro de João 13, no final, ele diz: e um novo mandamento vos deixo. O mandamento da lei: amarás o teu próximo como a ti, mas o mandamento da graça: amarás uns aos outros como eu vos amei. A lei, ela não te cobraria você amar a pessoa além do que você se ama. Por isso que um batia na cara do outro, ou deve devolver de volta. E incrível que pareça que na lei, o perdão se tornava em graça. Era sentimento. Você me roubou, você tinha que pagar, é lei. Mas eu te perdoo. O amor deles era provado na própria lei. Deus deu a lei para tratar deles. Tu já pensou? A pessoa que tanto você ama é pega em adultério? Você aguentaria matar ela com uma pedrada na cabeça? E Deus tratava da dureza do coração com o homem com a própria lei. Vamos ver se vocês suportam isso. Quando aquela mulher em adultério, ela foi pega em adultério, livro de João 8, o Sinédrio trouxe ela diante de Jesus. E o dedo de Deus estava escrevendo na terra. E a terra representa Adama, que é onde o homem foi criado, de Adão, Adamá, terra vermelha. E Jesus escrevia na terra. Em Ezequiel 36, diz: escreverei minha lei na tábua do vosso coração. Escreverei os meus mandamentos na tábua do vosso coração. Eu tirarei o coração de pedra, mas darei um coração de carne. E Jesus escreve exatamente o mandamento
não matarás. E eles queriam matar aquela mulher, e ele escreve, não matarás. Então por que a lei, 10 mandamentos, disse você não matar, e daqui a pouco tem um preceito mandando você matar? Aí Deus falou, essa lei que eu dei é entre vocês, mas meus 10 mandamentos é meu. Eu não sei se você está entendendo porque o Espírito está falando aqui, a graça está nos revelando algo extraordinário aqui. Os mandamentos de Deus foram os 10 mandamentos que ele escreveu pelo próprio Deus, o dedo dele e deu a Moisés, e todo mandamento se resume em uma só lei, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então você gostaria que alguém te matasse de apredejado só porque você foi pegar adultério? E se você estivesse no lugar da pessoa, você queria morrer assim? Não. Se coloque no lugar do outro e Jesus escreve, não matarás, porque esse é os 10 mandamentos, esse é o mandamento de Deus. Mas ele deu uma lei dos homens. Olha, essa aqui é de vocês, para vocês resolverem seus problemas, você escolhe se mata ou não mata. Isso aqui é forte. Então significa que quando você assassina o caráter de alguém que você fala mal, a pedra está voltando de volta para você. Você nunca vai sair ileso disso. Porque o que você faz com o seu próximo é o que volta contra você. O Senhor tem que purificar a igreja do Cordeiro. A igreja do Cordeiro vai precisar entrar no rio do amor dos últimos dias. Para nós vermos uma extrema e maravilhosa manifestação do avivamento e graça, nós vamos ter que amar como Cristo amou. E ele fala para o corpo dele, ele fala para os discípulos dele, amarás uns aos outros assim como eu vos amei. Então significa que o meu amor como homem, ele é insuficiente. Eu não vou aguentar você às vezes. Mas de repente, eu tenho a revelação do amor dele que me supera, que faz eu superar minha deficiência como um ser humano, como um filho de Adão. E eu recebo a revelação do segundo Adão, eu entro no Espírito e eu consigo te amar. E toda vez que eu pego a revelação no Espírito, eu recebo força sobre a carne e eu consigo romper os limites humanos. E nós conseguimos liberar aquele perdão para a pessoa que não merece, mas que precisa do seu amor, do seu perdão. Muitos não merecem, não merecem teu amor, não merecem teu perdão, mas eles precisam do teu perdão e precisam do seu amor. E quando eu entendi que eles precisam disso, eu aprendi a dar muito mais. E na medida que eu dou mais, eu recebo ainda mais. Porque é dando que você recebe. Se você quer ser mais amado, ame mais. Perdoe mais. Abrace mais. Aprenda isso logo, senão você vai ser um crente do lado do grupo da sofrência. Que vive sofrendo. Que não aprendeu que o amor de Deus vai te tirar você do sofrimento. E vai te ensinar que o sofrimento faz parte do seu aperfeiçoamento. E você vai ter prazer, como Paulo disse, eu tenho prazer nas tribulações. Romanos 5,3, eu tenho prazer nas tribulações. Por quê? Porque ele encontrou algo. Ele encontrou o significado de convergir as tribulações, as guerras, ao nosso favor. Porque em tudo, se você estiver guardado no amor dele, e ele fala sobre amor, aquilo ali é amor. Romanos, ali, ó. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. Depois ele vai lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 4, e vai ensinar que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então quer dizer que o amor, ele não é só sentimento, mas é força. E ele vai dizer agora, volta em Romanos capítulo 5, versículo 3. Romanos, volta o versículo. Romanos 3, 5, 3, isso. Mas não somente isso, também nos gloriamos na tribulação. Tribulação, aprendemos que a tribulação produz perseverança. Perseverança, versículo 4. Produz caráter aprovado. E o caráter aprovado produz confiança. E agora olha lá onde isso te leva. Versículo 5, sobre o amor. A confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos outorgou. O que isso aqui significa? Que o amor de Deus, olha só, a confiança, perseverança, tudo isso produz amor na sua vida. Se tem algo que todo mundo aqui está deficiente é no amor de Deus. Se tem algo que nós temos mancado como igreja do Senhor nessa nação, mancamos terrivelmente no amor de Deus. O poder, a glória, tudo que nós vemos é extraordinário, mas
Só tem um sinal que testifica que você está nele. É se você aprender a amá-lo. Através do que ele te diz, do que ele te fala, do que ele é. Você começa amando pelos mandamentos, mas você termina amando na presença. Ele está te ensinando aqui no livro de 1 João capítulo 2, versículo 5 em diante. Porque quem guarda a palavra, olha só, mas todo aquele que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus verdadeiramente é aperfeiçoado. E dessa forma sabemos que estamos nele. Você começa a ser aperfeiçoado pela obediência e amar, mas daqui a pouco você já está habitando nele. Ele está dizendo aqui, vocês permanecem nele. E se você permanece nele, você terá que andar como ele andou. É uma questão de obedecer o que ele te pede, aprender a praticar, depois você está habitando, depois você está andando. E não entenda esse andar como andar humano, não. Eu estou falando de um viver. Ele está falando de tudo que você se move, andar nele. É não sair dele em todas as circunstâncias da sua vida. Isso é possível? É. Mas a prática ela vai levar à perfeição. Fala, eu tenho que praticar o amor. Porque não existe amor sem ação e prática. Tu diz que tu ama a tua mulher, tu ama a tua família, mas você não pratica, você não demonstra isso. O amor precisa ser demonstrado. E Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou, Ele deu o seu único filho. Porque Ele te amou tanto, João 3,16, Ele te amou tanto, que Ele não só se entregou, mas Ele entregou. Ele não só entregou, mas como se entregou junto. Às vezes as pessoas elas entregam aqui, mas não se entregam aqui. Você entrega até uma palavra, você até fala, mas você não age. Eu estou precisando de ação. Fala para o seu irmão, estou precisando de ação. Olha para ele e fala, cadê o teu amor? Tu diz que me ama, mas não me leva para passear, não me dá um anel, me dá uma flor, me dá uma caixa de bombom, marido. Tu quer só me dar uma geladeira, um ferro de passar? Que amor é esse? Mulher, você diz que ama seu marido, pratique isso. Faça o melhor. Não seja relaxada na sua relação sexual com seu marido. Se você diz que marido, você diz que ama sua mulher, não seja relaxado na sua relação sexual com sua esposa. Às vezes relaxamos no amor, relaxamos em tudo na vida. Quando o amor ele renova todas as outras áreas da tua vida, hein? E não tenta procurar sex shops para melhorar a tua relação sexual, que isso é do capeta. Deus criou amor no jardim, é isso que aumenta o seu líbido. Ih! Acho que você não esperava por essa. Eu também não, mas eu orei em línguas e saiu. Saiu. Eu sei que é o Espírito que está falando com você. Amor, fala, é prática e ação. Fala, é prática e ação. E nós estamos precisando disso. Nós estamos necessitando disso. Falar não é suficiente, nós temos que agir e agir rápido. Nós precisamos aprender a confessar nossas deficiências um para o outro. Ninguém aqui consegue viver sem amor pelo próximo e por Deus. Deus ele não só te deu ele, mas ele te deu uma companheira e deu um companheiro. E é incrível que pareça, é extraordinário, porque eu olho para Adão e Eva, como é que pode? Eles estavam nus e não sentiam vergonha disso. Eles viam a nudez um do outro e não tinham vergonha, eles compartilhavam tudo. O amor traz clareza, as coisas obscuras não podem existir, porque você fica nu diante da pessoa. Quem ama fala com sinceridade, quem ama não tem vida oculta. Quem ama não esconde conversa no WhatsApp, a esposa não vê, para o esposo não vê. Não esconde o que está vendo, isso é amor, porque o amor ele se torna puro. Ele te abre a inocência, ele faz você falar com clareza para a pessoa que está perto de você. As palavras se tornam mais claras. Isso é amor, isso traz unidade, isso traz clareza. O coração começa a falar com outro coração.
Quando você perde o coração, você perde amor, você só fica falando a razão com a tua esposa, com o teu esposo, com os teus filhos, com a tua casa, na tua igreja. E isso torna o nosso relacionamento muito pesado. É ruim essa fase, né? Mas o Senhor está liberando um rio aqui. E Deus vai curar o seu coração. Ele precisa te curar. Somos chamados para viver na dimensão do amor. Fala, sou chamado para viver na dimensão do amor. Não tente sobreviver sem o amor. Você é chamado para viver em amor. O problema é que tu está tentando sobreviver sem o amor. Não, calma, que a gente acha que às vezes está dando amor e não tá dando nada. Você dá um pouco de emoção para as pessoas, um pouco de euforia, de alegria. Isso não significa que você está dando amor para ninguém. Nada. Que às vezes você pode dar um pouco de euforia porque um cara que você nem conhece vem fazer um contrato contigo, te dá um dinheiro e tu dá um beijo nele e fala que ama ele. Mentira! Fala igual o apóstolo, mentira! É ou não é? Isso não é amor. Isso não é amor. Amor, ele envolve compromisso e aliança. Primeiro, não existe um verdadeiro amor se a gente não entender a origem, o propósito do porquê esse amor está aqui. Porque você ama não significa que você vai estar sentindo, vai ter emoções alegres. Não, porque você ama, você vai chorar e sofrer junto. E às vezes porque você ama, você vai ter que sofrer muito por causa daquela pessoa. E isto é amor. E o amor também te traz sofrimento. Mas quando você está sofrendo, você tem que entender um segredo aqui que eu vou te ensinar. Aprenda a transformar sofrimento em crescimento. Aprenda a transformar sofrimento em crescimento e amor. Que são as provações da vida que nos ensina a amar, porque ela produz a perseverança do que nós desejamos, aquilo que nós amamos. Elas refinam o caráter do que você realmente é, do que você realmente quer. Você está comigo? Acho que tem que ligar um ar, ficou bem quente. Liga lá do meio. Quem está comigo fala amém? Fala, eu não sou um sobrevivente. Fala, eu sou um ser vivente. Em Gênesis 2,7, então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito de argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente, cheio de amor. Porque Deus é amor. Então ele cria o homem na perfeição do amor. Fala, eu só estou vivendo se o amor está vivendo. Fala, eu só vivo se o amor vive. Acabou, você mata o amor, tu morre, cara. Tu fica doente, tu fica enfermo. Eu vi um estudo, eu estava lendo um livro, um estudo, cientificamente é comprovado que mais de 80% das pessoas são enfermas e doentes é porque não foram amados o suficiente. Toda ausência de um certo amor na tua vida vai te causar consequências. Aí foi comprovado nos estudos de recuperação de pessoas com câncer, vários tipos de problemas de enfermidades, que as pessoas que tinham mais amor dos parentes eram as que se recuperavam mais rápido e saíam do estado de enfermidade, tinha muito mais probabilidade de ser curadas. Sabe, tem pessoas em estado de câncer terrível, mas o amor da família é tão grande que essa pessoa luta por causa do amor, e demonstra que o amor é mais poderoso do que o câncer. Mas a ausência do amor traz câncer na alma. Aleluia! Glória a Deus! Sabe, no momento que a gente sentimos as dores e enfermidades, descobrimos ainda mais profundo o amor que nós temos. Por isso que o amor todo sofre. Esses dias atrás minha bebê ficou enferma, mas ficou muito grave. E a gente vê naquelas situações terrível, uma bebezinha de um ano e 4 meses, é difícil, dói profundamente na gente, mas essa dor, ela ressalta o amor que temos pelaquela criaturinha linda. Esse amor ressaltou na dor. Deus amou o mundo, mas esse amor, ele ressaltou para o mundo quando Jesus sofreu toda a dor da crucificação pela tua vida. Dores na família todos nós vamos ter, meu querido.
Mas isso tem que ressaltar a natureza do amor, é maior do que a natureza da iniquidade, do pecado, do ódio. E você não tem só o seu amor, você tem o amor de Cristo para dar auxílio para você vencer a morte, a destruição, a separação. Fala, ainda há esperança para quem crê no amor de Deus. Então nós somos criados, fomos criados para expressar o amor de Deus. Infelizmente nós nascemos num mundo cheio de pecado, um mundo caído, cheio de iniquidade. Somos gerados com deformidade na alma. Precisamos nascer do Espírito para ser reconstruído, restituído, restaurado, renovado, a nova criatura. Isso é processo, isso é muito difícil. É nisso que estão nossos grandes dilemas da vida, nosso grande problema. Eu posso dizer para você, meu querido, que o amor de Deus, quando chega na tua vida, ele remove todos os tipos de pecado de você. Ele começa a remover a consciência da condenação. O amor de Deus, ele remove a consciência de toda a condenação da alma humana. Todos os piores dilemas, minhas piores guerras da vida, todos os transtornos que eu passei, o amor se revelava. Meu Deus do céu, basta, Senhor, uma só palavra tua, Senhor. A minha filha viverá, meu servo será curado. Fala uma palavra do amor dele. Ela destrói toda a condenação na minha alma. Meus piores momentos, minhas piores dificuldades, meus piores dilemas foram curados, restaurados. Como? Quando eu ouvi a voz do seu amor falando comigo, filho, eu te amo. Eu te chamo. Levanta-te. Eu tive que batalhar na vida terrivelmente com esse mundo, tantas coisas, mas o amor dele foi sendo sempre me restaurando. Sempre me restaurando. Fala, o amor me restaura. Não, você não está, peraí. Entenda comigo aqui. Preste atenção no porquê eu estou aqui hoje. Eu estou por um propósito, por amor a você. Eu estou decidido a algo aqui até o final dessa pregação. E você tem que entender isso na pregação. Você pode receber unção que for aqui dentro. Poder que for. Mas se tu não recebe o espírito do amor, você não tem restauração profunda em você, meu camarada. Eu lembro uma situação na minha família, que minha mãe passou uma situação muito grave, muito difícil, de dores entre nós. Minha mãe ficou 2 anos fora, na Europa. Acho que foi uma das piores coisas que aconteceu na minha vida. Naquela noite, que minha mãe teve que ir embora, saiu e foi embora, quando eu morava na comunidade da favela, eu fui visitado pelo Senhor. Eu vi uma taça de ouro no céu. E ela estava descendo. Era 3 e pouco da madrugada, eu cheio de dores, sofrimento e tristeza na minha alma. Pela minha família. E ela estava descendo. E ela chegou. 4 horas da manhã ela chegou. Quando chegou, irmãos, eu senti um despejar de uma glória cheia do amor de Deus sobre mim. O nível do amor que entrou em mim, curas, a mão de Deus entrou. 7 dias eu fiquei sendo visitado às 3h45 da manhã pelo anjo do Senhor. E eu vi o amor líquido sendo derramado no meu coração. Depois de 7 dias de visitação, eu pegava de 3h45 da manhã até 8 horas da manhã chorando e dando glória, falando, Senhor, obrigado. Eu só falava, obrigado, tu és santo, teu amor é eterno. E pá, depois de 7 dias, estava restaurado. Alguém entendeu o recado aqui? Quanto mais profunda foi suas dores, seu sofrimento, mais intenso será o derramado amor em você. O problema é quando nós somos ignorantes em relação a isso. Em Oséias 6 ele diz, eu abri a cicatriz porque vocês são rebeldes, mas eu vou cicatrizar ela. Ao 3º dia eu vou te curar. Eu sou o Deus que te sara. Eu sou o Deus que te cura. E a alma de vocês precisam cura. Você precisa do amor do Pai nesse lugar. Existe níveis de glórias extraordinárias. Eu tenho recebido uma dimensão de explosão de milagres extraordinário. Sabe por quê? Fala, por quê? Porque Deus tem feito eu amar você todo esquisitinho, esquisita. E Deus tem aumentado meu amor por almas.
Não tô, eu tô dizendo que sou perfeito, mas eu tô andando nessa perfeição. Eu ando na perfeição, eu busco a perfeição de Cristo. Fala pro seu irmão, não me julgue. Eu estou em processo. Fala pro seu irmão agora, sua obrigação é me suporte. Carrega o meu fardo. Fala pro teu irmão, carrega o meu fardo. E assim você cumpre a lei de Cristo. Tem uns fardos que é muito pesado ser carregado, eu sei disso. Mas tu precisa de um encontro com essa graça. Fala, eu preciso da graça do amor. Fala, eu preciso de um encontro aqui. Você não tem para onde fugir. Você não pode tentar forçar a andar com ele. A natureza dele é amor. E ele vai confrontar todo ódio, toda rebelião, toda rejeição, toda deformação no seu caráter. Porque está dizendo ali que o nosso caráter é aperfeiçoado em meio às tribulações que Deus permite a gente passar para nos identificar, para reconhecer, para nos enxergar. Esse é outro assunto. E ele é muito forte. Você não tem para onde fugir. Não, eu vou ter que pedir para você fazer isso de novo. Olha para o seu irmão de novo e fala assim, você não tem para onde fugir de mim. Fala, você vai ter que aprender a me amar. Queira você ou não. Fala, você não vai fugir disso. Fala, você não vai fugir disso. O diabo ele sabe lançar pensamentos que Deus não nos ama, a menos que nosso desempenho seja suficientemente satisfatório. Eu já passei por muito isso. A gente se torna um pouco legalista com o próprio Deus. Queremos receber as coisas de Deus e a aprovação de Deus por meio de trabalho. Olha Deus, eu estou dizimando. Olha Deus, eu estou primiciando. Olha Deus, eu estou fazendo isso aqui. Olha Deus, eu estou orando. Olha Deus aqui. Aí tu tropeça um pouquinho e já está se sentindo a pessoa mais rejeitada do mundo. Aí tu peca, tu falha. Tu tropeça. Alguém começa a te perseguir, a coisa fica estranha. E a gente se esquece que Deus nos ama porque simplesmente Cristo já estabeleceu o amor eterno, irrevogável, imerecível, mas disponível para todos nós. Fala, é imerecível, mas está disponível. Você consegue olhar nos olhos da tua esposa agora e falar, eu estou disponível para te amar mais? Você consegue olhar para ele agora? Você consegue olhar para o seu filho? Eu sei que as acusações, você conhece o pior dessa pessoa. Mas faz parte. Se você não suporta o processo da transformação do pior, você também não vai colher o melhor. Fala pro teu irmão, se você não suporta o meu pior, você não vai colher o meu melhor. Fala, o meu melhor só para quem me ama. Olha, eu falei algo aqui, eu acho que você deveria prestar atenção. Esse distorcimento de pensamento, esse pensamento distorcido que o diabo ele lança na gente, que Deus nos ama pelo que nós fazemos para Ele. Nós não estamos mais na lei, nós estamos na graça. Ele te ama porque você não merece, porque você é pecador, porque Ele sabe o estado miserável que nós somos, por isso que Ele nos ama. Então, quanto mais indigna você olhar para uma pessoa que ela é do amor, mais você tem que amá-la. Quanto mais você acha que uma pessoa não merece o amor, mais você tem que amar. E peraí, eu vou pegar você daqui a pouquinho. Fica comigo. Você vai ser pego aqui. E às vezes nós queremos que Deus prove o seu amor por nós, nos dê o seu amor, através do que nós estamos fazendo. E queremos obrigar Ele a nos amar mais, ou nos manifestar algo, nos dar algo na nossa vida. E isso é verdade mesmo. Queira você ou não. Gênesis 3:8, naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahweh e Deus, que estava passeando pelo jardim,
e procuraram se esconder da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Vocês sabem da história, o resto da história. E Deus pergunta, onde vocês estão? Nós sentimos medo, sentimos vergonha. Eles fugiram da presença em vez de se esconder na presença da glória de Jesus. Fala, eu preciso me esconder na presença. Fala, por mais débil, por mais insensata, mais ruim que eu seja, Deus me ama assim mesmo. E Paulo diz no livro de Romanos capítulo 5, Deus prova seu amor por nós, que quando ainda éramos miseráveis pecadores, Deus manifestou dando seu Filho ao mundo para nos resgatar. Quanto mais agora, sendo redimido pelo seu sangue, não seremos livres da ira de Deus. Aleluia! Fala, Deus não está irado comigo? Ele só quer me disciplinar um pouquinho? Bom, você não quer ouvir essa pregação mais? Eu vou embora. Fala, estamos dando passos no rio. Fala, eu quero esse rio. Quatro pontos importantes para termos intimidade com Deus. Não vou te falar daquilo que você já sabe, mas talvez daquilo que você precisa entender um pouco mais. Primeiro ponto, a nossa autoimagem ajuda a avaliar a profundidade da nossa intimidade. Você foi criado à imagem de Deus, que é amor. Presta atenção no detalhe. Se você está insatisfeito com Deus, está insatisfeito com o amor. Se você está insatisfeito com o amor, você está insatisfeito consigo mesmo. Se você está insatisfeito consigo mesmo, estará insatisfeito com outras pessoas. Fala, se Deus não me preenche, o amor de Deus não me preenche, eu estou insatisfeito com Deus. Eu tenho certeza que você está insatisfeito com Deus. Mesmo que você não fale, que você não demonstre, porque você não é louco. Às vezes, quando a gente fica um pouco louco, a gente quer falar com Ele, né? E você sabe que isso não dá lugar nenhum. Mas você está insatisfeito. E às vezes você desconta na tua mulher dentro de casa, você desconta no teu filho, você desconta no pastor. Você desconta em mim. Eu nem te conheço. E você me culpa? Ah, já ouvi essa mensagem, não deu certo na minha vida. Meu Deus do céu, calma. Ah, eu estou cansado de ouvir isso. Mas o problema é o pregador? Eu sei que você está um pouco insatisfeito com seu papai. Você está precisando um pouquinho de mimo do amor dele. Você está precisando ser um pouquinho mimado. Às vezes ele pega você e te mima um pouco. Ele te mostra, te amo muito. Eu sinto que ele está aqui essa noite para isso. Há uma necessidade de cura na sua alma, no teu coração. Você não está bem, eu sei, eu estou falando pelo Espírito, eu sei que você não está bem. Você está precisando conhecer um pouco mais da dimensão do amor de Deus. É essa a dimensão que me ensinou a te amar. Mesmo que você seja esquisito e me dê um trabalho às vezes, mas eu te amo. Fala, faz parte. Eu sei que eu sou esquisito também, você tem que me amar do jeitinho que eu sou. Fala, quando nós começamos a conhecer o coração, não julgamos mais pela razão. Antes de você me julgar, me conheça. Aí você vai me entender. Fala pro seu irmão, tá ouvindo? Você pode glorificar a Deus? Se você não acredita que pode ser amado, pode ser difícil receber um favor do amor imerecido de Deus. Tire essa tolice que Deus não pode amar mais e fazer algo extraordinário na sua vida, porque você pecou, errou muito na sua vida. Eu quero te dizer, então, uma boa notícia para você ainda. Você quer me ouvir? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ah, então você está julgando teu marido que tem tanto defeito, a sua mulher que fala demais? Esses defeitos, depois que Deus converte essa pessoa, meu filhinho, ó, fica um brilho. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sabe, às vezes eu tinha certo sofrimento, olhava para meu sobrinho, para algumas pessoas da minha família e falei, meu Deus, o que vai ser da vida dele? Aí um dia o Senhor falou assim comigo, você veio para o meu reino perfeitinho? Como é que está a sua vida, seus irmãos? Olha o que eu fiz na sua vida. Aonde abundou o pecado, superabundou minha graça, filho.
Aonde tem a orfandade vai superabundar minha paternidade. Aonde está cheio de rejeição vai ter cheio de aceitação. E Jesus disse para aquele homem que julgou aquela mulher pecadora que entrou, lavou os pés dele e falou: ei, você não sabe que aquele que mais pecou mais me amou? Você ama Jesus? E sabe por que você ama Ele? Que cada vez que você errou tanto, você está aqui hoje, Ele provou que Ele te ama. Ele provou que Ele te ama. Então por que nós vamos se colocar numa posição de juízes dos pecados dos outros? Nós estamos numa posição de restauradores. Isso é forte, é uma unção tremenda isso aqui. Você tem que restaurar e não destruir. Fala, não vou levantar minhas mãos para tirar pedras onde Jesus já removeu. Ele removeu toda a condenação daquela mulher. Não, eu não estou te falando só um pecadinho. Eu estou te falando uma mulher foi pega no ato do adultério. A gente não sabe como é que a coisa estava ali. Mas puxaram aquela mulher nua. Olha a vergonha e constrangimento que ela passou. Terrível. E quando Deus começou a me revelar essa palavra, eu entrei, eu olhei, e eu vi em grego o que significava aquilo ali. Pega no ato. Essa palavra em grego é alguém que apanha uma pessoa e domina, como se um ladrão é pego em flagrante. Pega o ladrão, puxa o ladrão. É isso aí. Pega ela, puxa. Mas não puxaram o homem por quê? Só a mulher estava ali. E eles foram com uma má intenção com Jesus, porque eles queriam fazer o quê? Pegar Jesus. Eles estavam esperando. Então aquilo tudo foi armado. E ela era uma vítima. E Jesus fala dentro da consciência: se alguém está sem pecado, atire a primeira pedra. E os mandamentos estavam sendo escritos e estava lá já: não matarás, não dará falso testemunho. Vocês estão dando falso testemunho. Primeiro, cadê o homem que tem que ser julgado junto? Isso já preguei para vocês, não dá tempo para abrir versículo agora, que é maravilhoso isso aqui, mas não dá para abrir. Nosso tempo é muito curto. Segundo, a mulher foi levada a Jesus. Segundo a lei, tem que ser levada ao sinédrio. O que o sinédrio está fazendo com Jesus? Não dá para entender isso. Toda vez que nós estamos apontando, julgando, tentando pegar um flagrante de alguém, você pode ter certeza que você vai perder toda a sua razão depois. Nesse caminho, ninguém nunca venceu. E se alguém está sem pecado, atire a primeira pedra. Pare de atirar pedras. Cuidado com as palavras que saem da sua boca. E Davi diz: Senhor, coloca um guarda sobre minha boca para que eu não peque contra ti. E às vezes pecamos contra Deus porque estamos falando contra o nosso próximo, que é a semelhança de Deus. E Tiago deixou bem claro isso. Você quer que eu pare ou continue mais um pouquinho? Então, agora a coisa vai ficar um pouquinho mais estreita. Livro de Mateus, capítulo 5, 43. Ouviram o que foi dito? Amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Fala, misericórdia. Amai os vossos. Ele não está falando para você amar o diabo não, hein? Fala, eu tenho que aprender a amar os que me odeiam. É a melhor proteção que você tem. Você não pode descer, rebaixar e responder no nível deles. Você sai da sua autoridade espiritual. Nós estamos em um tempo que as pessoas falam demais. Estamos em um tempo muito terrível, falam demais, é verdade, não é? Fala, Mas presta atenção. Quando você está na luta contra tronos, demônios que estão agindo na vida de pessoas, que estão se levantando calúnia, difamações contra vocês, a Bíblia diz que Jesus se silenciou diante de Herodes e seus acusadores. Ele manteve o estado de paz de espírito. Quando você perde seu estado de paz de espírito e desce ao nível
do confronto, você sai da sua autoridade e a coisa fica mais estreita para você. E isso é uma das coisas mais difíceis de nós suportarmos e lidarmos. Mas com o tempo, o Senhor vai te aperfeiçoando e você consegue a destria de não ficar respondendo aos seus inimigos no nível do que eles não merecem de você. Não jogue as suas pérolas aos porcos. Quando você estiver diante de acusadores, inimigos e pessoas que vêm para te provar, você não tem que ficar dando resposta para elas. As pessoas querem saber a idoneidade do meu ministério, vem e senta aqui, vive aqui. Não tem que ficar comprovando nada que eu faço de fazer. Eu vou continuar pregando e fazendo, porque eu estou diante do Senhor e minha consciência está diante dele. E você? Tome cuidado. Porque essa é uma das maiores estratégias quando o diabo não consegue derrubar você no pessoal. Quando ele não encontra brecha em você, ele levanta pessoas, eu sei que isso é difícil. Mas o Senhor nos guardará, Ele responderá por nós. Sempre há uma restituição de glória dobrada. Todos os males que tentaram fazer na minha vida. Sempre haverá uma restituição dobrada para nós. Então tudo que tentarem tirar, julgar, criticar, espere. Que a bênção dobrada vai chegar na sua vida. Fala, essa é parte do pacote do amor de Deus para a minha vida. E toda lei, Gálatas 5,14, e toda lei se resume num só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem está comigo dá glória a Jesus Cristo. A imagem que você tem de si próprio determinará a profundidade da intimidade que você terá com o amor de Deus, com a sua família e com os seus irmãos. Como está a sua autoimagem? Eu sei que a gente pode tratar talvez no lado psicológico, você falar de boa autoestima, tratar na imagem da pessoa, inteligência emocional. Eu não tenho a ver com isso. Isso aqui você vai lá, arruma, depois estraga tudo de novo, porque a natureza não mudou. Estou falando de transformação de natureza. Jesus dá a natureza do Espírito para você. Ele quer que você beba, e pegue isso e use isso sobre a sua alma, sobre o seu homem natural. Fala, eu preciso dessa renovação de natureza na imagem que eu tenho de mim mesmo. Como é que você amará o teu próximo, amará a Deus se você nem se ama? Eu sei que tem pessoas aqui, eu sinto isso, eu vou falar pelo Espírito. Existem áreas que você não consegue se amar, que você se pune demais. Isso é Satanás. É o que o diabo quer, que você se autopuna, se autoflagele, se autorrejeite, que não consiga se perdoar a si mesmo. Repete comigo assim, Senhor Jesus, eu quero perdoar essa pessoa que está sentada no meu lugar. Eu me perdoo. Eu perdoo a mim mesmo, a mim mesma. Fala, eu me libero agora de toda a culpa, de toda falha, de todos os meus fracassos. Isso não faz parte de ti em mim. Fala, eu não aceito. Senhor, eu sei que é difícil, por causa do orgulho. Me perdoa o meu orgulho. Eu aceito todo o seu perdão, toda a sua compaixão, toda a sua misericórdia pela minha vida. Sabe, eu sinto que Deus está me levando profundo nesse rio. Ele tem mostrado o quanto Ele nos ama. Você sente mais um minutinho? São 7h27. Eu prometo que eu encerro antes de 8h30. Amém? Você ir embora mais cedo para sua casa e descansar com sua família. Muitos homens preferem viver dentro de uma armadura. Se protege do amor de sua família, não sabe viver e dar o amor. Fala as armaduras da rejeição, as falências, dos pecados, condenações, fracassos, que me impedem de andar no amor, sentir o amor, dar amor,
elas estão sendo quebradas hoje. Fala, eu preciso quebrar isso. Agora, eu preciso falar algo. Eu preciso falar isso aqui. Como é que é possível? Me diga para mim. Como é que é possível você dar algo sem amor? Morrer por alguém sem amor? Ter todos os dons, operar em todos os dons sem amor? Como é que isso é possível? Primeiro Coríntios 13:2, mesmo que eu possua todos o dom de profecia, conheça todos os mistérios de toda a ciência, ainda tenha a fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver o amor, nada serei. Como é que é capaz as pessoas receber de Deus algo tão extraordinário? E tudo que eu recebo, você concorda comigo que é para mim usar isso? Todos esses dons, profecia para quem? Para mim ficar profetizando para mim ou para você? Para você. A ciência, o conhecimento é para quê? Para mim auto-ensinar ou para ensinar as pessoas? Para ensinar as pessoas. Então, mesmo que eu dê tudo que eu possuo aos pobres e entregue meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, todas essas ações não terão qualquer benefício real. Agora, irmãos, me digam, presta atenção. Como? Isso aqui é para todos nós refletirmos. Como eu posso ser pastor e não ter amor e misericórdia com uma ovelha? Como posso ser pregador do evangelho? De odiar pessoas e falar mal de outras pessoas? E pior que isso é possível, porque Paulo está dizendo, você pode dar toda a sua fortuna aos pobres. E nada disso ter valor nenhum. E ser vazio, desprovido do amor? Como isso é possível? Eu vou te mostrar como isso é possível. Eu tenho algo para falar, eu posso falar? Se você entende que o seu valor próprio vem do que você faz, ou de algum tipo de conquista espiritual, do seu sucesso de ministério, então sua autoimagem está vinculada ao que você faz no lugar daquilo que Jesus fez por você. Muitas pessoas trabalham no ministério, e muito, ministram, pregam, curam, mas elas fazem isso por autossatisfação. Fez isso de uma profissão. Por isso que hoje virar pastor se tornou profissão. Desliga o celular, por gentileza. Quem está me entendendo, fala amém. Amém. Hoje é profissão. Carteira assinada. As pessoas querem carteira assinada. Porque podemos operar extremamente no poder de Deus, derrubar as pessoas do poder, fazer tudo. Isso é tudo vaidade. Eu conheço amigos de ministério, pessoas que só querem saber de derrubar as pessoas, mas não edifica na palavra ninguém. Como se isso fosse levar a pessoa a algum lugar. Fala, a área do poder traz um tipo de edificação. Não toda. Fala, é só um tipo. De acordo com o tipo de poder. Nós temos que entender, presta atenção, deixa eu colocar uma forma que você entenda. Justiça é poder de Deus no ramo da lei. Amor é o poder de Deus, tanto no ramo do poder, como no ramo da lei. Na categoria da lei. Amar é uma obrigação, é os mandamentos da graça. Como também é o poder transformador em você. Como também é a presença e como também é o movimento do Espírito que vem sobre nós. Fala, aleluia. Fala, aleluia. Você escolhe se você vai beber do Espírito ou você vai ficar olhando para si mesmo, para o teu orgulho hoje. Você escolhe, isso aqui é uma escolha. Então escute o que eu vou te falar para você. Então como pode alguém dar sua vida ao ministério e se esquecer da sua própria família e maltratá-la? É porque o conhecimento do ministério ele é um. O conhecimento do poder é um. Vou te provar na Bíblia. Mas a revelação do amor é pura natureza de Deus. É intimidade. O poder te é dado pela vocação, pelo seu chamado, mas a natureza do amor é pela sua dedicação ao compromisso com Ele, com a sua justiça, com a sua palavra. Quem está entendendo, fala amém. Como pode uma pessoa dar seus recursos aos pobres e não amá-los? Eu já conheci pessoas assim. Elas dão aos pobres.
Eu tinha pessoas que davam dinheiro para mim, me ofertavam para me ofertar os pobres, eu dava para os pobres, mas eles não tinham proximidade. E se a pessoa pedisse algo na porta do carro, eles tratavam aquelas pessoas de uma maneira dura. E eles davam muito dinheiro para os pobres, mas não chegava perto do pobre. Então tem muitos que dão por desencargo de consciência, porque sobra. Tem outros que dão por causa de alguma religião, falou, se você não dá, você vai para o inferno, então dá tudo, eles dão tudo para ir para o inferno, mas não dão por amor. Estão dando por obrigação, por legalismo. Quem me entende, fala amém. Amém. Como pode alguém ser usado no poder de Deus para outras vidas e mesmo assim tratar as pessoas como fosse um lixo? Como pode as pessoas ser usadas pelos dons do Espírito e estar interessado no seu dinheiro e não na sua transformação? Calma que eu tenho uma resposta para você, simplesmente pelo fato que muitos amam mais o que fazem do que para quem fazem. E isso é verdade, tome cuidado que você pode cair nisso. Você ser mãe pode se tornar uma profissão na tua casa, uma obrigação, em vez de ser a sua missão. Você ser esposa, ser marido, acaba se tornando rotina e não missão. O casamento, a família, foi a primeira constituição espiritual. A primeira igreja criada por Cristo é a família. Ele estabelece o homem e a mulher no jardim. E Adão, Deus coloca Adão para dormir, e dormiu profundamente, significa Jesus morrendo por nós. E da sua costela saiu a mulher, quando a igreja também, ele foi ferido na cruz, na próxima da sua morte, na sua costela e saiu sangue e água, dali nasce a sua mulher, nasce a noiva do Cordeiro, a igreja. Então a família literalmente representa uma estrutura de reino onde Deus habita na terra. O altar mais poderoso que existe, e se nós tivermos esse altar dentro da nossa casa, um culto verdadeiro a Deus, e Deus ensina isso para o povo de Israel, Deuteronômio capítulo 6, ele fala dentro da casa, ensinará os teus filhos a sentar em tua casa, ao levantar, ao deitar, e Deus fala profundamente do amor a Ele, dentro da casa da família. Quando esse altar começa a ser restaurado, cada família aqui ser restaurada no amor de Deus, quando nós nos reunimos aqui como família em Cristo, ai meu Deus do céu, vai chegar um dia que não precisa de um homem de Deus aqui em cima, não precisa de mim mais, porque todos estão nele, estamos aperfeiçoados em amor, estamos dedicados a isso, estamos já interessados nesta glória, aleluia. A igreja vai começar a cantar sozinha, pular sozinha, aleluia. Porque nós estamos nele, ele está em nós, e agora a atmosfera muda, porque quando você chega, parte de Cristo chega junto aqui dentro. Irmãos, eu tenho observado que o ministério, meu ministério, olha, a minha experiência, a dimensão do poder, das manifestações, elas foram aumentando cada vez mais, anos nós estamos juntos, né? E foi aumentando e aumentando e aumentando, mas na medida que nós fomos sendo transformados nesse amor. Nossos ovelhinhos, nossos obreiros, cada um tem uma medida do dom de Cristo, esse dom vai sendo liberado pela transformação de cada um. E é incrível que quando nós nos reunimos, a unção, ela é muito violenta. Quando eu ministro só entre eles, certos tipos de poder e unção e glórias, só se manifesta para eles, não se manifesta para o público. Jesus levou alguns discípulos em particular e se manifestou glórias para eles, Pedro, Tiago, João, mas não se manifestou para outros. Aqueles que mais têm o seu amor, mais têm a revelação da sua natureza, é onde mais se manifesta a glória. Vocês não estão entendendo, meu querido, não trate essa pregação como efêmera, como só uma coisinha que estou pregando bonitinha, para melhorar um pouquinho. Ei, isso aqui depende da vida, a profundidade do Evangelho, a transformação que ele traz pela nossa vida, é o quanto nós estamos determinados a amar. Aleluia! Eu tenho uma mensagem que eu estou doido para voltar a pregar ela, estou esperando. E hoje já estava no gatilho, eu falei, Senhor, se tu me permitir, eu entro. As 7 dimensões do amor. E eu lembro quando eu entrei na 4ª dimensão, não existia mais nada no mundo. Anula totalmente a nossa natureza, anula todos os dons que você tem.
Você não quer saber de dom, você não quer saber de poder, não quer saber de nada. Você anda como se não estivesse andando, flutuando, mas é uma dimensão perigosa, porque o mundo se apaga para você. Todo mundo, parece que ninguém existe mais. É entre você e o seu Criador, é só puro amor dele. Você levanta, você dorme no amor, você chora todo o tempo, você anda quebrantado, você está ali. E você não quer saber de mais nada, você não quer saber de pregar, você não quer saber de mais nada, você só quer saber do puro amor. Porque é uma imersão que ele te leva, e depois ele converte isso, aí você entra na maturidade do amor. Aí essas outras dimensões que tem me custado até agora. Imergir ali dentro, eu já fui. Mas agora todas as minhas realidades terrenas têm que estar imersas na maturidade desse amor. O mesmo amor que eu tenho por ele, eu tenho que ter por você. Aí eu estou nesse processo de transição tremenda, gloriosa, que eu estou anos nisso, e cada vez vai se aperfeiçoando mais. E eu vou um dia trazer essa pregação com tudo que ele me dá, eu vou trazer para vocês do melhor. Aleluia! Será que se eu fizer um congresso assim, mergulhados no amor de Deus, o povo vem para a igreja? Incendiados pelo seu amor. Irmão, como era possível tantos milagres? É porque o amor dele era extraordinário. Extraordinário. Hoje, se eu tivesse tempo aqui, ia ministrar em todos os enfermos que tem aqui dentro. Todas as pessoas, pessoa por pessoa. Porque nós vemos ministros que não ministram cura mais. Porque eles não acham mais necessário expulsar um diabo de alguém que está preso. Falta de amor. O amor te leva a impor as mãos, a lutar, a curar. Jesus colocava a mão sobre todos os enfermos das pessoas. Pregadores à distância agora? Não tem mais contato não? Não tem mais não contato? Não posso tocar? Não posso ministrar? Não posso te abraçar? Que amor é esse, irmãos? A distância? Não existe amor à distância. O amor é corpo a corpo, alma a alma, coração a coração. Não existe relacionamento com Deus à distância. É íntimo. Você não pode dizer que você ama as pessoas e você se afasta do mundo e delas. Que ignorância é essa? Tem pessoas aqui que é ferida, que não quer ter relacionamento com outras pessoas porque estão cansadas. Foram feridos por outras pessoas. E a gente cai na ilusão que se afastar é melhor. Mentira, nunca será melhor. Porque o ser humano não foi criado para que viva só. Não é bom que o homem viva só. E você não precisa só de Deus, você precisa do ser humano. E existe uma porção do amor de Deus que está distribuída aqui dentro, aqui, ó, que está em cada pessoa, e cada pessoa que nós somos capazes de receber elas em Cristo, você recebe o amor de Cristo que está nela, e você de alguma maneira é aperfeiçoado nisso. É uma força, é uma glória, é uma energia, é uma transferência. Você gosta de ficar no meio de pessoas que você ama? Por que você gosta? Porque você se renova, porque te anima. Pode ter 10 pessoas que te acusem, te mate, aprender, mas se tiver uma que te ama, é o suficiente. Se tiver aquele verdadeiro amigo na hora da dor que se transforma em seu irmão, se tiver uma mulher do seu lado, você pode se falir, o homem pode falir, mas se tiver uma mulher que ama, é o suficiente para ele se levantar de novo. A palavra de um homem no coração de uma mulher no coração do homem, meu filho, eu posso pregar a noite inteira, você pode me vir pregando um ano. Mas como é incrível, a pessoa está do seu lado, que mora dentro da tua casa, ela dizer que te ama profundamente, te levanta, te dá um ânimo, te dá uma alegria, um up. É verdade, não é? Até mais forte do que isso aqui. Porque o amor, a natureza do amor, ela é extraordinária, ela restaura, ela cura qualquer tipo de problema, qualquer tipo de enfermidade. Ele cura a gente por causa do amor dele. O melhor momento de ministrar milagres é quando nós estamos em dimensão de glória, de adoração, e aquele amor está entre nós. É agora é a hora da explosão dos milagres. É a hora. Tá bom, eu não vou pegar muito seu tempo, eu te prometi que eu vou terminar cedo. São 7h42, aleluia! Olha quantas coisas nós já tratamos aqui. Vocês estão bem? Fala pro seu irmão, você está bem? Está me amando mais?
Fala pro seu irmão, quero ver você falar que me ama agora. Fala, olha nos meus olhos agora. Então como pode, irmãos? Fala, nós não podemos pregar um evangelho sem a natureza dele. Não é sistema, é natureza. Estão pegando um evangelho sem natureza. O evangelho, ele vem trazer a nova natureza para você. Nós vamos ver todos os tipos de enfermos, paralíticos, mortos, ressuscitando nesse ministério. Aí Deus falou comigo esse anos. Falei, Senhor, por que você não coloca os mortos? Por que você não coloca os paralíticos de minha frente? Por que eles fogem de mim? Para que fogem? Eu quero correr atrás de uns fogem. Eu falei assim, esse é o mais fácil fazer. Isso tudo eu já te dei. Já te provei isso. Mas o mais difícil eu estou fazendo em você no ministério. Eu estou dando o evangelho restaurado a vocês. Os grandes milagres, meu filho. Ele me deu porções maiores agora. Eu falei, Senhor, extraordinário. Mas ele falou assim, eu não quero que você se distraia com os milagres, porque eles são muito atrativos. Quero que vocês fiquem focados no que eu chamei vocês para ser. Eu quero restaurar a minha igreja. Quem vai ser um restaurador? E olha aqui, olha só, porque as pessoas recebem tantas coisas de Deus, dão, mas não amam, simplesmente pelo fato de muitos estarem comprometidos consigo mesmo e não com a natureza de Cristo Jesus. Às vezes você está no seu casamento, você está mais comprometido com você do que com a própria família. Então você quer que todo mundo faça a sua vontade? É tudo do seu jeito? Fala, eu tenho que estar comprometido com o reino de Deus. Aí você está comprometido com Cristo, com a tua família, com o teu próximo, com a tua igreja, com a sociedade. Essas pessoas fariam isso ou fazem isso porque estão tentando ganhar o amor por aceitação das suas boas ações e não por meio de seus frutos. Muitos querem ser aceitos pelo que estão fazendo, mas não pelo que eles são. Rapaz, eu vi uma situação, foi tremendo isso. E isso ali para mim foi uma coisa boa observar. Eu vi um homem que dava à mulher de tudo, todo tipo de riqueza. Tudo, ela tinha tudo. Mas ela era amargurada com ele. Ele dizia que amava, mas nada mudava, porque as ações precisavam ser corrigidas. Ela tinha tudo. Tudo que você possa imaginar. Todos os milhões que você possa imaginar. Mas existia algo que eles não tinham. O amor. Tinham perdido o amor. E se a gente perder o amor, não vale nem a pena estar aqui dentro. Porque aqui é para restaurar o amor. E se nós deixarmos a natureza dele de fora e não levarmos o povo a ser restaurado no amor, nada disso aqui vale a pena. Repete comigo, nada. Nada. Fala, nenhum mover. Não vale a pena se o amor de Deus não estiver em ação, restaurando meu coração. Tá, você vai para tua casa, depois de uma conferência, passou tudo. Escute bem. Manifesta a natureza do amor. Senão você não vai muito longe com tudo que você ouviu, não. Tá? Tem tudo um processo. Para mim chegar em lugares para pregar coisa extraordinária, ó o processo. Se você for sábio, você pode ouvir coisa extraordinária aqui. E você tem que fazer tudo que tem que ser feito aqui. Você tem que se empenhar na comunhão perfeita. Fala comunhão perfeita. Você tem que se empenhar nisso. É você que tem que fazer isso acontecer. É a intenção do teu coração, é a sua decisão do teu coração. Eu vou buscar o amor de Deus. Eu vou entrar no secreto com Ele. Eu vou beber da presença dEle. Eu vou me entregar meu coração a Ele. Eu vou me encher dEle. É isso. Fala, é uma decisão minha. Se encha, se encha, se encha, se encha, se encha. Se eu não tivesse passado minhas grandes experiências com isso, meu querido, eu poderia ser o homem ungido que for. Mas se eu não tivesse o amor de Deus, nada disso me valeria a pena. Quem está comigo da glória a Jesus?
Muitas pessoas querem ser amadas, estou encerrando, mas não querem pagar o preço para amar. Elas querem ser amadas, mas não querem pagar o preço para amar. Fala, para mim amar, há um custo. Pronto, meu filho não vem dizer que tem amor que é fácil. Não é fácil, o amor não é fácil. Por isso que ele é glorioso. Amor não se conquista fácil, não é barato, não está à venda. Ele se conquista. Fala, eu preciso conquistar o amor de Deus na minha própria transformação. Leve isso a Ele, conquiste isso dele. Se é posse do amor dele. Para você conquistar o amor do seu irmão, há um preço. Há algo que você tem que suportar nele, algo que você tem que aprender a amar nele. É o jeito dele que é contrário ao seu jeito. E meu querido, a vida é assim. Tu quer uma mulher que seja igualzinha a você? Meu querido, impossível. Impossível. Quem está comigo fala amém? Amém? Escute o que eu vou falar para vocês. Aquieta os movimentos, aquieta mais um pouquinho. Nós precisamos mergulhar no amor de Deus aqui. Eu estou encerrando. Pode ligar o ar para mim, por gentileza? Se prepare para receber a dimensão do Espírito. Jesus disse, muitos usam o meu nome. Vocês querem o nome, mas não querem a responsabilidade com o meu amor, com a minha presença. Muitos usam o nome de Cristo, mas não conhecem a sua presença, operam no seu nome, mas não usam a sua natureza. Eu descobri o caminho do poder, eu posso focar só em milagres. A gente vai ver explosão de milagres. Só milagre, milagre, mas ninguém vai ser transformado. O milagre você esquece, mas do amor não. Ele habita. O Evangelho é pleno, nós temos que pegar tudo que Deus nos dá o Evangelho, todo esse pacote que você recebe aqui dentro, desde que produza o fruto de transformação na sua vida. Da glória a Jesus! Lucas 9:49. E replicou João, mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, e nós dispusemos a tentá-lo impedir, pois afinal ele não caminha conosco. Então tem muitas pessoas que elas expulsam demônios, operam no sobrenatural, mas elas não caminham no amor de Cristo, elas não andam com Ele. Aí Jesus deixa eles. Deixa eles. Porque tem um livro de Mateus 7:22 para eles. Muito me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não realizamos muitos milagres, então declararei, nunca os conheci. Afastai-vos de mim, da minha presença, vós que praticais o mal. Eu falei sobre a sua autoimagem. Fala, preciso restaurar minha autoimagem em Cristo Jesus. Fala, eu preciso me amar mais. Pronto, você já sabe disso. Reconheça a sua necessidade pela intimidade com Deus. Fala, eu tenho necessidade disso, pela intimidade com Deus. Eu já falei para você sobre Adão. Deus queria que Adão compreendesse a sua necessidade por uma pessoa que ele pudesse amar. Deus queria ser o primeiro amor de Adão, e ele foi. E Deus criou o ser humano com uma intensa necessidade de ter intimidade com amor com as pessoas. Fala, faz parte da minha natureza. Fala, minha natureza. Finalizando com você. Eu preciso abraçar a responsabilidade que eu tenho que andar em amor. Fala, eu preciso abraçar a minha responsabilidade que eu tenho que andar em amor. Muitos problemas de relacionamento são resultado da nossa relutância em conhecer o outro e nos deixar ser conhecidos. Muitos problemas que nós temos como igreja, problemas que nós temos em casamento, todos esses problemas. As pessoas não se deixam ser conhecidas. Porque elas se fecham, elas não querem que as pessoas conheçam ela. Sabe, eu quero que você me conheça. Eu preciso que você me conheça. Porque você vai conhecer quem está por trás de mim. Quem está na minha vida. É necessário que você me conheça. E você precisa que as pessoas te conheçam. E elas conhecerão o Deus que você serve.
Você tem que se abrir mais. Fala pro seu irmão, abre mais o coraçãozinho para mim. Fala, por favorzinho, me ame mais. Abre seu coraçãozinho. Se vocês não aprenderem a ter essa inocência, vocês não vão muito longe. Vocês vão andar no evangélico cheio de espinho na carne. Fala, show espinhos. Você já viu uma pessoa espinhenta que você não pode nem tocar? Não pode nem tocar. É de ouro. Você acredita que um dia eu estava na Suíça, estava naquele trem-bala? Eu estou sentado, de frente comigo tinha uma mulher sentada e parecia que era uma prostituta. Eu estava meio que dormindo assim e às vezes eu balançava o pé e eu toquei sem querer nela. Mas eu toquei bem de levinho, sem querer, bem... Eu falei, desculpa. Daqui a pouco está passando aqueles pessoal que fica passando no trem, os guardinhas ali, os que ficam servindo. Ela falou em outra língua, eu não entendi lá, né? O francês. Ela levantou, comprou outro lugar e saiu de perto de mim só porque eu relei no pezinho dela. Existe pessoas assim? Existe. Extremamente arrogantes. Tem riqueza, mas são podres, vazias por dentro. Tem ministérios, tem prodígios, mas são ocos, sepulcros caiados, mortos 2 vezes, porque negaram a natureza do amor e da misericórdia. Eu prefiro mil vezes mais, irmão, andar nessa dimensão de amor pela tua vida, do que ter qualquer tipo de poder e milagres e ir para o inferno. Por isso que eu me dediquei à presença, eu me dediquei a uma coisa na minha vida, e essa coisa eu busquei por toda a minha vida. Uma coisa pedi ao Senhor, e esta eu buscarei. Eu encontrei esse caminho, eu encontrei o caminho da presença, da intimidade, do amor dele, da presença, da glória dele. Aleluia! E todas as vezes que ele me dá uma temporada muito gloriosa, depois ele me dá uma temporada de ajuste, ele me leva no rio de novo. Fique no rio, se renove e volte. Fique de pé glorificando a Jesus com essas palmas. Ministério de oração, me ajude, é bem rápido.